Olá, hoje iniciaremos o nosso livro novo, tá? Caderno 4. Então, já vamos iniciar com a nossa disciplina de ciências, certo? Então, abram aí na página 209. Ciências, página 209, certo? Então, no módulo anterior, a gente falou um pouquinho, estudamos um pouquinho sobre a importância do zoológico, que eles servem para a manutenção e a sobrevivência, dos animais ameaçados em espécies, certo? E também, hoje, vamos falar sobre as aves, porque lá no outro módulo falamos mais dos mamíferos, da pré-história, como o dinossauro, e não falamos sobre as aves. Então, hoje, nosso livro vai falar mais um pouquinho sobre as aves. Então, vamos lá. No caderno anterior, acompanhamos a visita da turma do Luan ao zoológico, quando os principais animais observados foram os mamíferos. Agora acompanhe a continuação dessa visita para estudar as aves, os répteis e os anfíbios, certo? Troca de ideias. Quais espécies de aves você conhece? Olha, eu conheço algumas, não todas, Como a coruja, como sabiá, bem-te-vi, vamos lá. Gente, tá sumindo. Arapongas, e papagaio, tem outras mais, E sei que vocês também conhecem, de repente até mais do que tia Débora. Eu conheço tizil, canário, então aí é a nossa troca de ideias. O que diferencia as aves dos outros animais? O que diferencia as aves de outros animais, Aí fica com vocês. Por que será que a ave é diferente do hipopótamo, do cachorro ou do dinossauro? Vamos lá, para a nossa próxima página. A diversidade das aves. Existem milhares de espécies de aves vivendo por todo o mundo, das regiões mais quentes às mais frias. Então, existem aproximadamente 12.000 espécies de aves, gente, no mundo. Há cerca de 1830 vivem no Brasil. E é a nossa responsabilidade, tá? É nossa, seres humanos, preservá-las. Então, aí, apresentação sem escala de mapa mundi da diversidade das aves. Então, vamos observar as imagens, Temos aí o quive, águia careca, arara vermelha, cisne pequeno, papagaio do mar, tucano-tuco, flamingo e beija-flor. Então, tem algumas aves aí, certo?
Aí ele pede assim, converse, observe as imagens e converse com o seu colega e responda oralmente, né? Então, como não estamos em sala, você vai observar as imagens e pensar, imaginar o que todas as aves têm em comum. Aí você vai observar cada ave, né? Essas aves aí. E vai observar o que elas têm em comum. Ah, todas têm pena, né? Penagem que cobre seu corpo. Ah, o tipo que come, né, as coisas que comem. Um exemplo, tá, gente? 2. Quais são as diferenças que você pode observar entre elas? Um exemplo, as cores, o tamanho do bico, o tamanho das pernas, né? Que tem uma que tem perna muito grande, tem outra que é pequenininha. E assim vai. Aí vem as principais, na página 211, as principais características das aves. As aves são muito diferentes entre si, mas existem algumas características comuns a todas. São animais vertebrados, né? Vertebrados, bípedes e ovíparos, né? E como os mamíferos mantêm sempre a mesma temperatura do corpo. Algumas das características que diferenciam as aves dos outros animais são as pernas, o bico e a ausência de dentes. As aves não têm dente. Então, o que é bípedes? Animal que anda sobre duas patas. O que é ovíparos? Animal que desenvolve fora do corpo da mãe, dentro de um ovo antes de nascer. E o que é vertebrados? Animal que possui coluna vertebral. Então, tem um significadozinho aí do lado para ajudar vocês também. Aí no amarelinho, as penas são muito importantes para as aves, pois as mantêm aquecidas e permitem o voo. Porque se não tivesse pena, não ia dar aquele impacto para voar, né? Então, ela ajuda, a penagem ajuda para proteger do frio ou do calor excessivo, né? E também para ajudar no voo, certo? E aí vem a nossa primeira atividade. Observe as fotografias e leia as características das aves brasileiras e responda. E aí tem um tiê-sangue. Gente, lá no Pontal da Atalaia, aqui mesmo, na Arraial, antes das prainhas, aquela a Praia das Escadas, tá assim de tiê-sangue, cada um mais lindo que o outro. Então, vamos lá. Tamanho, 19 centímetros. Habitat, árvores e plantações. Alimentação, frutos, sementes e insetos. Ninho, em formato de cesto, com a parte de fora, coberta com folhas de grama. Põe de 2 a 3 ovos. Período de incubação, 13 dias, né? Incubação é o tempo em que o filhote permanece dentro do ovo para nascer. A coruja buraqueira. Esse dia também vi, lá na Praia Seca. 2 no ninho. Tamanho 25 centímetros. Habitat, campos, pastos, praia, aeroportos, terrenos baldios em cidades.
Alimentação: insetos, besouro, barata, cupim, gafanhoto, ratos, rã e aves. Ninho: cupinzeiro, buraco de tatu. Realmente, tinha um buraco, assim, ó. Foi numa igreja que tem lá em Praia Seca que eu vi. Aí um buraco igual uma toca, como se fosse uma toca de coelho. Buraco de tatu, buraco de areia. Põe de 7 a 9 ovos. Período de incubação, 28 a 30 dias. Então, tem até mais dias aí, né? Para esse ovo nascer. Então, aí a primeira perguntinha. Quais são as semelhanças entre as duas espécies de ave? A semelhança entre o tia-sangue e a coruja. E as diferenças, né? O que elas têm? Primeira pergunta. São duas perguntas em uma. Primeiro vocês vão responder qual é a semelhança entre elas. Depois vocês vão responder e as diferenças. Ok? Por que o tia-sangue, B? Por que o tia-sangue camufla seu ninho com folhas? Podem pesquisar, tá? Faz essa pesquisa aí. Cientistas são pesquisadores. Por que a coruja buraqueira teria recebido esse nome? Tá bem fácil, né, gente? Essa nem precisa pesquisar. Mas quem tiver dúvida, pesquisa também, se aprofunda aí sobre a coruja buraqueira, certo? Mas por que a coruja buraqueira teria recebido esse nome? Questão 2. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas animais que mantêm sempre a mesma temperatura do corpo? Né? Tem alguns animais que ele mantém a mesma temperatura, outros não. Então, vamos lá? Aí tem tucano, leão e jacaré. Embaixo, arara, elefante e camaleão. Peixe-boi, macaco, flamingo, morcego, tatu e cobra coral. Então, vocês vão assinalar, ó, qual alternativa abaixo apresenta apenas animais que mantêm a mesma temperatura do corpo. Aí vai marcar um X. Quais são esses animais, né? Qual é o quadradinho certo aí que esses animais mantêm a mesma temperatura? Só tem um, hein, gente? Só tem um, não são vários, não. Só um aí que tá certo. 4. Você já estudou que os animais podem se desenvolver de diferentes formas antes de nascer. Animais ovíparos desenvolve-se dentro de ovos, fora do corpo da mãe. Animais vivíparos desenvolve-se dentro do corpo da mãe. Animais ovovivíparos desenvolve-se no interior do ovo, mas dentro do corpo da mãe. Então, aí, ó. Em vista disso, assinale, marca lá o xizinho, os animais ovíparos, somente animais ovíparos. Então, os animais ovíparos são que desenvolve-se dentro do ovo, fora do corpo da mãe, tá? Então, vocês vão assinalar aí. B. Como ocorre o desenvolvimento dos animais que não foram assinalados no item anterior? Aí vocês vão observar o item A, né, que pede para assinalar, para conseguir responder a B. Como ocorre
desenvolvimento dos animais que não foram assinalados no item anterior. E aí, você sabia? Para poder voar é preciso ter o mínimo de peso possível. Por isso, os ossos das aves são leves e ocos. Nem todas as espécies de aves voam. O pinguim, o avestruz, a ema, o kiwi e o casuar são exemplos de aves incapazes de voar. O kiwi ou kiwi é uma pequena ave de Nova Zelândia que está em perigo de extinção. Eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Mas está aí a imagem dela. Lê. Pegando carona para planar. Alguma vez você já viu aves deslizando no céu sem bater as asas? É a isso que chamamos de planar. Sabe como os pássaros conseguem planar? O sol surge no horizonte pela manhã, começa a aquecer a terra. A terra, por sua vez, passa a aquecer o ar que a rodeia. O ar aquecido fica mais ralo, portanto, mais leve, e sobe. Essas massas de ar quente são chamadas de correntes ascendentes. Se uma ave encontra uma dessas correntes em pleno voo, ela pode abrir as asas e, sem batê-las, ficar no alto, sustentada pela massa de ar que sobe. Aí tem a imagem de um côndor. Pode ficar horas planando nas correntes do ar. Você é um cientista. Observe o experimento que o seu professor realizará para compreender como a massa de ar quente sustentam uma ave em pleno voo. Depois, em seu caderno, desenhe o que observou. Então, essa questão aí está cancelada. Porque tia Débora não tem como fazer esse experimento aí, não. Certo? Do Você é Cientista. Cadê aqui minha canetinha aqui pra gente riscar? Aqui, ó. Está cancelada ela, certo? E aí vem um em casa, que é uma folhinha só, tá, gente? Tá bem fácil, certo? Tirando o Você é Cientista, precisamos de materiais, mas não tem. E aí, até a próxima. Tá bom, gente? Beijo.